Fala, gente, graça e paz, boa noite, boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal começar a entrar. Hoje é o nosso primeiro dia. Boa noite, Selma. Deus abençoe. Samara, Deus abençoe. Vai compartilhando aí, gente. Nath, Deus abençoe sua vida, Nath. Que bênção poder tê-la conosco. Aleluia. Dona Helene Cristina Raquel, Deus abençoe. Hoje nós vamos fazer a nossa live 12 dias para 12 meses abençoados. Eu quero falar nessa noite, né? Eu vou esperar chegar uma galera aí mais, mas nós vamos falar sobre cativeiro, mudança de cativeiro, posicionamento no cativeiro, o que Deus ele pode fazer na sua vida através do que você está vivendo, através do que você viveu. Então compartilha aí, meu irmão, clica nesse delta, já espalha aí a notícia aí, apóstolo Paulinho de Jesus, meu Deus, hein, o céu vai descer na terra, eita glória, só profeta, pastora Natália, pastor apóstolo Paulinho de Jesus, meu Senhor da glória, Rogério da Maria Lúcia, graça e paz, querido irmão, meu filho, Márcia Costa, Deus abençoe a mãe do Benjamin, lá de Paudalho, Pernambuco, meu Deus, vai compartilhando aí, vai compartilhando. Olha lá, Paulinho, Jesus te ama e eu também te amo, Paulinho, eita glória. Essa live aí, vamos convidar o pessoal, Alberto Carlos Magalhães, Diácono Alberto, Lene, Deus abençoe, graça e paz, vamos compartilhando, vai compartilhando aí, meu irmão. Nós vamos falar nessa noite, nós vamos fazer pastor Cristiano Reis, meu amigo, meu bispo, Deus abençoe. Aqui uma live, 12 dias, não é? Para que nós possamos ter uma palavra, muitas pessoas, e Deus nos dar estratégias. Voltou. Eita, não sai não, meu irmão. Não... Compartilha, que a bênção vai ser grande aí na tua vida. Eu estou em um hotel, eu saí de Joinville hoje, nós estávamos com as partes, na verdade, no sábado lá, em Santa Catarina, em Itajaí, nós fizemos ali a unção de um casal de pastores, amigos, graças a Deus, Deus tem levantado eles com poder, com graça, e aí na segunda-feira nós nos encaminhamos para Joinville, passamos de segunda a quinta-feira no SILC, Seminário Internacional de Libertação e Cura, junto com os meus pastores Otto Teixeira de Carvalho, a minha bispa Tânia Tereza. E ali foi maravilhoso mover, irmão, 55 pessoas batizadas, Deus está movendo. E eu quero falar nessa noite, vamos dar mais uns 2 minutinhos aí, eu quero falar nessa noite com você sobre cativeiro. Então nós vamos ter uma reflexão a respeito da palavra de Deus, lógico, não é? Mas 12 dias, 12 lives sequenciais, do dia 1 ao dia 12, e nós vamos falar a respeito de cada dia. Por exemplo, hoje, dia 1, nós vamos falar e abençoar o mês de janeiro. Então eu tenho aqui uma lista já de pedidos de oração. Se você quiser fazer um pedido de oração para que depois ao final da live eu possa estar orando, coloca aí qual é o teu pedido de oração e a pastora Cris ela vai estar anotando, ela vai estar aqui depois trazendo para mim, ela está aqui comigo. E eu creio que Deus ele vai fazer algo maravilhoso. O pastor Cristiano falou, faltou eu ir no circo para aprender mais com você. Você que me ensinou, rapaz, que é isso. Você foi o meu mestre, foi o cara que me ensinou aí a fazer libertação, aleluia, meu professor. Então assim, nós vamos estar fazendo esses 12 dias, né? Então eu saí de Joinville, né? Vamos organizar aqui os pensamentos. Eu saí de Joinville e cheguei hoje em São Paulo, o seminário terminava hoje, meio-dia, né? Ele encerrou, na verdade, hoje meio-dia, mas eu saí de lá 6 horas da manhã, junto com a pastora Cris. Chegamos em São Paulo às 14 horas, passamos em Osasco, deixamos algumas malas e viemos para a cidade de Guararema, onde estamos. Nós estamos aqui em um hotel, onde nós vamos estar ministrando amanhã para casais. Tem uma galera aqui ministrando para a família, minha pastora, minha esposa está me corrigindo aqui. Então nós vamos a um retiro de família, nós vamos estar ministrando casais, famílias, né? E eu creio que vai ser muito, muito maravilhoso, tá bom? Então assim, eu creio que Deus vai fazer algo muito, muito, muito precioso aqui no dia de amanhã. Então compartilha aí, já compartilha, clica nesse deltazinho aí, meu irmão, manda para o máximo de pessoas
que você puder, compartilha aí com seus amigos, compartilha com as pessoas aí, envia aí essa live aí para a gente alcançar muitas pessoas e nós já vamos começar. Então nós vamos começar orando, vamos começar agradecendo a Deus por esse tempo precioso que Ele tem nos dado, e eu tenho certeza sim que o Espírito Santo de Deus ele vai fazer algo maravilhoso, não é? Nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo precioso que o Senhor está nos dando, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, essa semana preciosa. Nós vimos muitas almas se convertendo, pessoas sedentas da Tua palavra, e é o Senhor quem converte o homem, é o Senhor quem transforma a vida, é o Senhor quem movimenta, é o Senhor quem move. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. A Tua palavra diz em Atos 3,19, convertei-vos e arrependei-vos. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, aqui existe inúmeras pessoas, ó Pai, que elas precisam de uma transformação para esse ano de 2024, para esse mês de janeiro. E eu creio que através do Teu Espírito Santo, Jesus, nós podemos alcançar essas pessoas, nós poderemos alcançá-las de uma forma muito especial. E o Teu nome, Senhor, única e exclusivamente será glorificado. Então que o Senhor possa nos movimentar, o Senhor possa ter liberdade de tomar, Senhor, os Teus filhos nesse lugar, na casa de cada um, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, para que o Teu nome venha a ser exaltado. Eu abençoo desde agora esses irmãos que estão conosco, os que vão assistir ao vivo e os que vão assistir após, Senhor, a live, porque ela vai ficar gravada para abençoar as vidas também. E eu tenho certeza que o Senhor os abençoará e o Teu nome vai ser glorificado, Jesus. Então nós colocamos esse primeiro dia, pedindo ao Senhor que esse dia, representando o mês de janeiro de 2024, seja um tempo de muita bênção, de muita alegria, de muita transformação, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Que apenas o Senhor cresça, que apenas o Senhor, Pai, seja engrandecido, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe Estevão Fioche, meu amigo. Eita glória! Estevão é bênção, meu irmão. Então, olha só, eu quero compartilhar um texto com você e eu quero falar a respeito de cativeiro, não é? Nós sabemos que quando você aceita a Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida é transformada, marcada pela presença do Espírito Santo que está dentro de você. Então, quando você aceita Jesus, você desce as águas do batismo, o Espírito de Deus, ele passa a morar dentro de você e começa a transformar a tua vida. Eu sei que muitas pessoas, elas vivem cativeiros, elas vivem em processos, não é, de libertação. Eu costumo dizer, quando faço o seminário de libertação na nossa igreja ou em outras igrejas, eu costumo dizer que a vida de libertação ela é um processo, não é? Aonde você vai buscando da parte do Senhor e Deus vai destravando a tua vida, vai te libertando, vai curando, vai modificando. E eu faço parte do maior ministério de libertação do Brasil, se não do mundo, não é? Que é o Silk. E nós aprendemos muito naquele lugar. E eu quero compartilhar uma palavra com você que fala exatamente de cativeiro, que fala a respeito de posicionamento, não é? Eu aceitei a Jesus, por exemplo, há 24 anos atrás. Há 20 anos eu pastoreio. E nesses 20 anos de pastoreio, eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei, mas eu passei por muitos processos, não é? E eu não conseguia entender o porquê que os processos que eu passava, o porquê que algumas coisas aconteciam, porquê que a vida não fluía, porquê que a vida ela não caminhava da maneira que deveria ser, não é? Eu não conseguia entender isso, mas eu sempre, aonde estive, influenciei pessoas a serem transformadas e movidas pelo poder do Espírito de Deus. Eu nunca me contaminei, meu irmão, nunca permiti que o diabo ele cirandasse com a minha vida. Ele até tentou e até tenta até hoje, mas eu nunca permiti que ele me manipulasse e que ele me tirasse da presença do Senhor por conta das provações ou das dificuldades que eu estava vivendo. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre o processo que você está passando e sobre a decisão que você pode tomar em Cristo e o que Deus ele pode fazer através da tua decisão. Então eu quero ler um texto com você que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei às penas, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim lhe fossem mantidos por 3 anos. Olha só, era um cativeiro programado, não é? O rei havia já determinado o tempo desse cativeiro. Ele seria um cativeiro de 3 anos, não é? Determinou-lhe a ração real diária das finas iguarias da mesa do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria este o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se deem os legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro, chefe, tirou deles as finas iguarias e o vinho e deu-lhes de beber, e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Amém? Então vamos pensar a seguinte coisa. Primeiro, o povo de Israel, ele está fazendo aquilo que é mal diante do Senhor, né? Quando você olha o livro dos Juízes, geralmente o livro dos Juízes vai começar: e o povo de Israel tornou a fazer o que era mal diante do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos de um povo por cativeiro por tanto tempo, alguns 5 anos, outro 40 anos, outro 10 anos e tal. Mas quando você começa a pensar nessa história, o que acontece? O povo, ele está se desviando em Israel, partindo para a idolatria, aquilo que Deus abomina, que não agrada ao coração do Senhor. E aí Deus resolve permitir que eles vão ter uma dose, provar de fato a adrenalina da idolatria. E aí a Bíblia diz que por conta do pecado desse povo, não é? Jeoaquim, rei de Judá, não é? Vem Nabucodonosor e invade, o rei da Babilônia invade Jerusalém, a sitia, e leva consigo um povo cativo, leva consigo algumas pessoas. O que chama atenção nesse texto é a respeito do posicionamento desses jovens. É sobre isso que eu quero falar com você. Quando a Bíblia diz que esses garotos, eles começaram
a se posicionar. Eles estavam, imagina a seguinte coisa, não existia diferença entre as pessoas que estavam no cativeiro. Primeiro que cativeiro, ele é cativeiro igual para todo mundo, tá em uma prova, foi sitiada a cidade, todo mundo foi levado como escravo, todo mundo foi levado, não havia sido feita ainda uma peneira para saber quem era quem, a pessoa que fazia o que, nada disso ainda havia sido feito. Então eles levaram todo mundo para um lugar, colocaram aquelas pessoas no mesmo lugar e de repente o rei começa a fazer uma seleção. A resposta que o rei é a seguinte, ele fala assim, olha, tragam-me pessoas que são instruídos em toda sabedoria, doutos quer dizer inteligentes, não é? Pessoas de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que entendam de tudo, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Então aqui já começa a ter uma direção para que nós possamos entender que o diabo, não é? Ele quando coloca no cativeiro alguma pessoa, e se você se encontra dentro de um cativeiro, é porque o inimigo encontrou em você inteligência, sabedoria, ele sabe que você é uma pessoa douta, embora você esteja vivendo em um cativeiro, embora você esteja vivendo um processo ao qual você não consegue dominar, embora você esteja vivendo um processo o qual você não consegue ter clareza, não é? Então você imagina, esses jovens que vão para esse cativeiro na Babilônia, eles eram homens santos, homens de Deus, homens que buscavam ao Senhor, mas o cativeiro não era determinado apenas por isso, porque eles eram bons, não, o povo errou e todo mundo entrava nesse balaio, entrava para esse cativeiro, vinha para esse cativeiro, mas Deus tinha uma estratégia. Por quê? Porque algumas dessas pessoas, e talvez você conheça alguém que está vivendo no cativeiro e a pessoa cede, ela vai participar do pecado, ela vai se contaminar com os manjares do rei. Quantos crentes que nós conhecemos que na hora do aperto, que na hora da dificuldade, que na hora que ela está passando por um processo, ela abandona o Senhor, ela esquece do padrão de santidade. Hebreus fala, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então nós precisamos entender que se você não tiver uma vida de santidade, uma vida padrão no Senhor, você não verá Deus. E esses jovens, eles sabem disso. Esses jovens, eles olham para a vida deles, eles olham para aquele cativeiro que está acontecendo, e a Bíblia diz que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. O que isso quer dizer? Que o cativeiro que ele estava vivendo não mudaria o caráter dele. Entende isso? O processo que ele estava vivendo não poderia determinar o fim do que ele estava vivendo. E como se fosse uma coisa que fosse fácil de se pensar, não é? Porque dentro do cativeiro parecia uma exaltação. O diabo, ele tenta distorcer a verdade que você está vivendo para apagar o brilho do Espírito Santo de você. Pastor, como que é isso? Imagina só a seguinte coisa, meu irmão. Daniel, ele está vivendo num cativeiro, junto com seus amigos, com um grupo de pessoas. Então isso mostra, a primeira coisa, que eu tenho que escolher com quem eu ando, não é? Se eu ando com pessoas que elas não proclamam a verdade de Cristo, pessoas que elas não são firmes em Deus, e no momento que eu estou vivendo, elas são pessoas que elas são fofoqueiras, mentirosas, pessoas que elas não vão me auxiliar, meu irmão, eu tenho que mudar o meu destino, eu tenho que mudar o meu roteiro, eu tenho que mudar com quem eu estou andando, eu tenho que procurar me conectar com pessoas que vão me levar ao Senhor. Por quê? Porque se você não andar com alguém que vai te ajudar a sair do cativeiro, essa pessoa vai te ajudar a te afundar, entende? Você já viu? Pensa a seguinte coisa, nós trabalhamos com libertação, então atendemos muitas pessoas. Imagina uma mulher que ela está passando com um processo com o marido, não é? E ela vai de repente conversar com uma pessoa que ela não é crente, que ela não é cristã, no serviço dela, ela vai abrir o coração e fala assim, pô, tô passando um processo, tá, o meu marido, ele não é um cara cristão, é um cara que bebe, é um cara bruto, e aí de repente ela vai ouvir que tipo de conselho de uma mulher que ela não é crente, ela vai falar assim, larga esse cara, traz esse cara, faz, porque é o convívio dela.
Agora, se ela busca em Deus uma resposta, o que ela vai encontrar de uma mulher de Deus? Olha, a mulher santificada santifica o marido. O processo, o teu problema, ele não está na onde você está pensando, no que você está vendo, mas ele está, a resposta do que você quer está no teu joelho. Se você buscar ao Senhor, Deus vai transformar a tua vida. Então, muitas vezes, as pessoas elas estão vivendo algum tipo de cativeiro, onde elas não conseguem entender, identificar, não é? Que o processo que ela está passando é apenas um aperfeiçoamento de Deus para o teu caráter, para a tua vida, para transformar a tua história e fazer com que você alcance em Deus a exaltação. A primeiro momento, a ideia que esses garotos eles têm dentro dessa cadeia, dentro desse cativeiro que eles estão vivendo, parecia até uma exaltação. Por quê? Porque o rei manda trazer pessoa inteligente, manda trazer pessoa douta, pessoa que possa viver no palácio do rei, pessoas que possam conversar, conviver, falar, poxa, não é? Eu converso bem e tal, eu vou falar, e o rei está mandando me chamar, o rei está dizendo que agora eu vou poder comer, beber do vinho do rei, comer da comida do rei. Parece exaltação. Mas Daniel assentou no coração dele, colocou no coração dele não se contaminar com aquilo que parecia bom. Eu quero primeiro te dizer uma coisa: nem tudo o que reluz é ouro. Nem tudo o que reluz é ouro. Talvez você esteja olhando para a tua vida e falando assim: Deus está criando uma expectativa, e nesse cativeiro que eu estou vivendo, eu acho que Deus está me dando vitória. Preste muita atenção dentro do teu cativeiro, o que é que estão te oferecendo, o que é que estão te mostrando, como é que Deus está se manifestando na tua vida. Esses homens, eles olham, Daniel, a Bíblia diz Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Eu acredito que de repente Daniel ele chega para os seus amigos e falam bem assim: olha, nós estamos no cativeiro, nós estamos em um processo igualzinho eles estão, mas nós precisamos ser diferente. E aí talvez os amigos olhem e falem assim: poxa Daniel, mas Deus está nos exaltando, porque eles estão nos dando vinho, eles estão nos dando comida, eles estão nos fazendo ser assistidos diante do rei. Mas Daniel, ele é um cara que ele tem discernimento, e é isso que dentro do cativeiro nós precisamos ter, discernimento da parte do Senhor, para discernirmos o que é luz e o que é trevas. Quando o seu discernimento ele está mirrando, ele está encerrando, ele está acabando, você não consegue entender o que é que Deus quer falar com você. E Deus pode falar com você no cativeiro? Lógico que pode, meu irmão. Deus pode falar com você no cativeiro, Deus pode falar com você no processo que você está vivendo. Só depende da tua entrega. Só depende de como que você enxerga o teu cativeiro. Esse Daniel, ele chama o rei, ele chama o chefe da cadeia, e ele fala bem assim: olha, nós precisamos fazer uma coisa aqui. Aí o camarada olha para ele, o quê? Ele fala assim: olha, nós não queremos comer da bebida, não queremos beber da bebida e nem comer da comida que o rei determinou que nós poderíamos comer. O carcereiro é um cara sensato. Olha só como é que são pessoas sensatas. Ele falou assim: mas se eu não te der o que o rei mandou, ele vai cortar a minha cabeça. Primeira coisa que eu quero dizer para você: tem coisas que estão acontecendo na tua vida que é a tua cabeça que está em risco. E se você não pensar na tua cabeça, se você não imaginar que é a tua cabeça que vai ser cortada, meu irmão, não vai mudar nada. Se você continuar com o mesmo pensamento, vai ter o mesmo resultado. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, não se conectar com pessoas diferentes, as coisas vão continuar acontecendo da mesma forma. Então, muitas vezes Deus está criando conexões, entende? Com você, com outras pessoas, para que você possa ter níveis de experiência com o Senhor diferente, não é? Então, o que conecta uma pessoa com Deus? O que conecta ela com Deus é a experiência que ela tem. É aquilo que ela está trabalhando, aquilo que ela busca do Senhor. Então, por exemplo, eu saí de um jejum de 40 dias agora, né, dia 20 de outubro. Então eu fiz um jejum durante 40 dias, eu tomei apenas água durante 20 dias, água com gás, água natural. E de 20 dias para frente eu introduzi suco e tomei café. Eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos, estive nos Estados Unidos.
E algumas pessoas falaram assim para mim assim, pô, você não vai comer nada? Eu falei assim, não. E aí falavam assim, mas você está nos Estados Unidos? Eu falei assim, imagina a seguinte coisa, se eu não estivesse nos Estados Unidos, aonde estaria eles? No Brasil. Aí eu falei, o meu propósito teria terminado no Brasil? Eles falavam assim, não. Eu falei assim, então não é o lugar que determina a minha mudança, mas aonde eu estou, vou fazer a diferença e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fiquei nos Estados Unidos 7 dias e meio, meu irmão, não comi, fui em lanchonete, fui em restaurante, fui no McDonald's, meu irmão, dei umas voltas lá com o pastor Felipe Schmitz, a gente andou com a galera lá, mas eu não comi, não é? Por quê? Porque eu tinha um propósito, eu precisava que o Senhor transformasse a minha vida, e aquilo que estava acontecendo na minha vida já era parte do processo, já era parte do que eu havia determinado no meu coração. Então, quantas vezes dentro do teu cativeiro, dentro daquilo que você está vivendo, acontece alguma coisa que parece que é boa? Por exemplo, na minha vida, ir para os Estados Unidos parecia e foi algo muito bom. E eu podia ter olhado e falado assim, Deus aprovou o meu jejum e agora eu vou comer. Mas eu falei assim, não, eu estou em um lugar bom, mas eu continuo o meu propósito. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, quantos propósitos que você já desistiu de continuar, de viver uma vida em santidade, porque talvez o inimigo tenha te oferecido alguma coisa, porque o inimigo talvez de alguma forma ele tenha colocado um prato para você ou te concedido um benefício, porque comer no cativeiro a comida do rei, beber do vinho do rei, meu irmão, parece coisa boa. Mas Daniel ele falou assim, eu não quero. Ele falou assim, ó, prova a gente daqui a um tempo, porque o cativeiro tinha um tempo determinado, 3 anos. E ele falou assim, prova a gente durante esses 10 dias aí e nos dá de comer legumes. E ele falou assim, mas a minha cabeça pode estar em perigo. Ele falou assim, olha, nos prova por 10 dias e daqui 10 dias você vai ver como é que nós estamos. Se nós estivermos de fato ruins, se nós de fato estivermos passando por algum processo, você pode liberar a gente, você nos dá a comida que o rei deu. Por que não deu? Por que eles continuaram firmes? E aí a Bíblia diz assim, e Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão, a parte dos eunucos, Deus encheu eles do Espírito Santo. Entende, meu irmão? É isso que Deus ele quer de você, te encher do Espírito Santo. O teu cativeiro, o teu mês de janeiro, ele não pode ser baseado no que aconteceu nesse ano de 2023 com você. Esse ano de 2023, ele tem que ser um ano de te impulsionar, de você olhar para a tua vida e falar assim, olha, eu sofri com rejeição, eu sofri com pessoas que me traíram, eu sofri com pessoas que mentiram ao meu respeito, eu sofri com pessoas que não falaram a verdade a respeito de mim. Isso tudo vai servir para você poder mudar a forma de você andar, com quem você anda, com quem você conecta, a forma de você orar, a forma de você buscar ao Senhor. Imagina que você de repente olha para a tua vida e fala bem assim, não, eu estou no cativeiro, mas olha só, pastor, aqueles homens lá foram chamados, Deus tinha um propósito, não só tinha, como mostrou o propósito, entende? Não só tinha como mostrou, porque a fidelidade de uma pessoa no cativeiro não apenas muda a história dela, como transforma a vida de outras pessoas. O que acontece com Daniel? Daniel, ele é perseguido dentro da Babilônia. Daniel, os seus amigos, eles são perseguidos. Mas o que acontece? Deus começa a exaltá-los, não é? Deus pode usar sim a situação que você está vivendo, as pessoas que você está caminhando, as pessoas que você está passando por um processo. Deus pode usar alguém para poder fazer com que você cresça, lógico que pode, mas Deus quer tratar o teu caráter, Deus quer tratar o teu coração, Ele quer tratar a forma de você enxergar a vida de uma forma diferente, e essa vida você consegue enxergar se for em Deus, não é? O que o rei Davi fala, Salmo de número 43, ele fala bem assim, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, crê em Deus, porque Ele ainda pode mudar a tua vida. O outro salmo fala assim, eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro. Então talvez você está passando um processo, e você está olhando para a tua vida falando assim, pastor, hoje é dia 1º de dezembro, e eu sei, eu já estou com medo, porque assim, meu Deus, vai ser mais um ano, 2024 está prometendo, pastor querido, verdade, 2024 está prometendo, e não é uma campanha de promessa, uma campanha de dizer, não, nada disso não, é uma campanha onde você vai se posicionar, e é através da tua vida que Deus vai te dar vitória, e o nome dele vai ser glorificado.
Muitas vezes as pessoas colocam uma expectativa fantasiosa que não existe em pessoas, quando nós devemos colocar essa expectativa em Deus. Então, Daniel, Azarias, Misael, Ananias, eles estavam vivendo em Jerusalém, mas isso não garantiu que eles fossem levados cativos. E no cativeiro foi o lugar que Deus escolheu para mudar a vitória dele. Talvez você esteja vivendo um tempo da tua vida onde você está olhando e falando assim: pastor, eu estou vivendo um momento bom, então meu irmão, te prepara, não é? Te prepara, porque não existe nada bom que não possa piorar. E não existe nada bom que não possa melhorar mais ainda. Só depende de como que você se posiciona. Só depende de como que você olha para a tua vida e como que você quer enxergar o novo de Deus. Eu já estou programado, eu já estou, meu irmão, com o meu coração cheio de expectativa para 2024. Eu já estou com um monte de pensamento, um monte de projeto, olhando, elaborando, falando assim: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai mudar, eu creio que o Senhor vai transformar. E Deus vem dando sinal, Deus vem dando sinal, mas eu não estou desapercebido aos sinais, aquilo que pode acontecer. Então acontece uma coisa ruim, eu tenho duas coisas para fazer. Ou eu olho para essa coisa ruim e eu me lamento, ou eu pego essa coisa ruim e eu faço virar um combustível que vai me impulsionar. Eu olho para essa situação, por exemplo, foi o que eles fizeram. Eles olharam para a vida deles e falaram assim: nós estamos no cativeiro, longe de pai, longe de mãe, lugar onde o filho chora e a mãe não vê, não tinha ninguém para poder ser por eles. Mas eles olharam para a vida deles e falaram assim: mas eu sei quem pode mudar a minha vida. Talvez eles tenham lido, não é? O livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25, enquanto as pessoas estavam olhando para a vida deles e dizendo assim: olha, eu não sei o que vai acontecer. Talvez os amigos olhavam para ele e falavam assim: Daniel, nós estamos com você, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Aí Daniel olhava e falava assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará por sobre a terra. Meu irmão, é isso que vai acontecer na tua vida. Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Se você se posicionar, se você buscar o Senhor, se você colocar o teu coração para que o Senhor ele possa agir na tua vida, o inimigo está investindo na tua vida, tentando te derrubar, não é porque você é fraco, é porque você é forte. É porque dentro desse cativeiro, o que ele queria? Quais eram as pessoas que eles queriam dentro do cativeiro? Pessoas doutas, que falassem bem, pessoas inteligentes, pessoas que poderiam render para o reino das trevas na Babilônia. É isso, ele quer fazer uma conversão. Romanos 12 fala o quê? Que você tem que ter uma mente renovada. Era isso que o rei da Babilônia queria fazer. Nabucodonosor queria programar a mente daquele pessoal para não acreditar em Deus por conta do cativeiro. Quantas vezes, queridos, que você vai ler a Bíblia e você vai ver Israel sendo saqueado, Israel sendo invadida, tal, e o pessoal olhando e lamentando: poxa, o que seria de nós? Não é? O que seria de nós? Sérgio Lopes até canta uma música que diz assim: quando em cativeiro te levaram em Sião, e os seus sacerdotes prantearam de emoção, chora Israel de lamento e dor. Não é? Meu irmão, o segredo do processo está quando você entende quem você é e que, independente do cativeiro que você está vivendo, Jesus vai mudar a tua história. Se você acreditar que Deus ele pode mudar a tua história, as coisas vão acontecer, mas não basta acreditar. Não adianta eu acreditar, eu creio, mas eu vou ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não vai, meu irmão, entendeu? Não adianta querer ter a filosofia de Raul Seixas, que não vai funcionar. A filosofia tem que ser a do Espírito Santo. Você tem que se mover, você tem que se movimentar. O mundo espiritual, ele se move. Quando você vai em um culto que você vê pessoas incorporando entidades, demônios e tal, por que isso acontece? Porque o mundo espiritual é legal e ele está se manifestando no mundo físico, no mundo natural. Então, quando nós atraímos o mundo espiritual para aquilo que nós estamos querendo, as coisas vão acontecer. Romanos capítulo 4, versículo 17. Se você orar, não é? Se você orar confessando a palavra, as coisas vão acontecer. O que está escrito em Romanos 4,17, pastor? A saber, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É isso que você tem que fazer. Olhar para a tua vida e não aceitar o que você está vivendo. Senhor, eu estou no cativeiro, eu tenho como sair do cativeiro? Eles tinham como sair do cativeiro? Não. Eles tinham como sair daquele lugar e falar assim: nós vamos sair daqui? Não, nós vamos ter que nos submeter a esse cativeiro. Agora, se eu tenho que me submeter a esse cativeiro, como é que eu vou fazer? Eu vou ser igual às pessoas que estão aqui ou eu vou ser diferente?
Então assim, eu preciso ser diferente. Eu já falei meu irmão, pastor não é super-homem, entende? Pastor erra, pastor chora. Tem gente covarde que congrega nas igrejas e fazem com que os pastores sofram. Tem pastor que é covarde que faz com que a ovelha sofra. Tem membro que é covarde que está ali para poder atrapalhar a vida do outro. Tem um monte de gente, é a igreja de Deus, entende? Você vai fazer o quê? Você vai pôr para fora? Vai? Não, não vai. Mas você vai escolher as pessoas que vão aproximar você de Deus. Qual é o tipo de pessoa que você se relaciona? Qual é o tipo de pessoa que você está convivendo? Você convive com pessoas que na hora do teu cativeiro, na hora da tua dificuldade, na hora do teu processo, essas pessoas elas vão olhar para você e dizer assim, olha, vai dar certo. Continua porque Deus ele vai fazer com que você seja um instrumento. Tem gente que está dando certo, meu irmão, que está frutificando na igreja. Quando eu falo dar certo, eu não falo porque está... não, eu falo de coisas espirituais. Tem gente que está conseguindo permanecer na presença do Senhor. Tem gente que está conseguindo ficar firme em Deus. Sabe por quê? Porque mantém uma vida padrão de santidade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele concederá o desejo do teu coração. Agora, o que eu tenho que fazer? Alegrar o coração de Deus, entender que talvez o cativeiro que eu estou passando, Deus só está alinhando o meu caráter. Muitas vezes dentro do cativeiro, Deus não quer que você se desvie, que você beba as iguarias do rei, coma aquilo que o rei está te oferecendo. Não. Isso talvez seja uma prova para o teu coração. Talvez a tua espera, o teu momento, ele seja apenas o momento de você olhar para a tua vida, de você olhar para dentro de você e você falar assim, Espírito Santo, eu acredito que o Senhor pode mudar a minha história. Espírito Santo, eu acredito que o Senhor possa transformar a minha vida, porque eu já vi o Senhor mudando outras vidas. Então assim, Deus ele pode mudar, depende da sua escolha. E às vezes vão acontecer situações na tua vida onde o Espírito vai provar você, vai provar o teu caráter com mulher, vai provar o teu caráter na pornografia, vai provar o teu caráter no adultério, vai provar o teu caráter no roubo, vai provar o teu caráter no furto, entende? Então assim, às vezes você acha lá uma carteira com dinheiro, aí você devolve a carteira com documento, mas fica com dinheiro. Ah, Deus me abençoou. Não abençoou, meu irmão. Foi reprovado no processo, entende? Se você tivesse a oportunidade de roubar um pouco mais, roubaria. Ficar com troco a mais. Então assim, o que é que você escolhe para a tua vida? O cativeiro, ele está aí, entende? Talvez você, esse ano de 2023, é o primeiro dia de dezembro, faltam 30 dias, não é, para se encerrar o ano. O que é que você escolhe ou o que é que você aprendeu com esses dias que se passaram? O que é que você aprendeu? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele quer transformar a tua vida. Deus, ele quer modificar a tua história. Mas é preciso que você acredite e permita que o Espírito Santo de Deus transforme o teu ser. Quando esses homens entenderam tudo isso que aconteceu nas suas vidas, Deus trouxe uma exaltação para a vida deles. Então Deus pode te exaltar no cativeiro? Com certeza, mas se você se manter fiel. Eu fiz assim, apareceu até um joinha. Com certeza, mas se você ficar firme diante de Deus, acreditando naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13, diz assim, aquele que confesse, deixa, alcança misericórdia. Entende? Confessa e deixa, são princípios, confessa e deixa. Não adianta confessar e continuar praticando. Então é uma luta, né? A luta entre a carne e o espírito. É difícil, não é fácil, mas você consegue, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Amém? Então nós vamos orar daqui a pouquinho, nós vamos pedir ao Senhor para que Deus ele possa transformar a tua vida, para que o Senhor possa modificar a tua história e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu queria pedir para você que de repente está passando por algum processo, que está passando por algum momento difícil na tua vida, pode começar a subir aí o seu pedido de oração, não é? Eu vou dar uns 2 minutinhos para você e nós vamos começar a orar. Pastor Leandro Souza, Deus abençoe, lá de Itajaí. Coloca a tua cidade aí, da onde você está nos assistindo e o seu pedido de oração. Nós vamos começar a orar já daqui a pouquinho. Acabou não, moço, são 12 dias, pastor Gilberto, 12 dias seguidos, às 11 horas da noite, nós estaremos durante 12 dias consecutivos, todos os dias eu vou trazer uma palavra diferente. Qual é a palavra? Olha lá, Xinguara, Pará, Deus abençoe, Patrícia.
Todos os dias eu vou estar trazendo Maiara de Osasco, Márcia de Campinas, Deus abençoe. Todos os dias eu vou estar trazendo uma palavra. Qual é a palavra de hoje para o teu coração? O cativeiro não determina a tua derrota. O cativeiro pode determinar a transformação da tua vida e fazer com que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então não é o cativeiro que você está vivendo que vai fazer com que você, não. O cativeiro ele apenas serviu para mostrar o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Então quando você coloca a tua vida e entende que esse cativeiro exaltou Daniel, mesmo no cativeiro, você olha e fala assim, eu preciso que Deus transforme a minha vida. E é isso que Deus ele vai fazer, entende? Deus ele vai mover a tua vida. Deus ele vai transformar a tua história e fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. Então o teu cativeiro, ele vai servir de experiência para que pessoas possam olhar e entender o poder e a grandeza desse Deus que você serve. O poder e a grandeza desse Deus que você tem falado. A única coisa que você não pode fazer, não desista. Não desista, não pare de lutar, porque Deus ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Então o teu cativeiro, ele vai servir para te exaltar, para transformar a tua história. Se você permanecer fiel, se você permanecer alinhado ao centro da vontade do Senhor. Entende? Meu irmão, pastor, mas o negócio foi estreito, porque, queridos, creia nisso que eu estou dizendo. Se você chegar e fizer um planejamento para o ano que vem, você olhar para a tua vida e dizer assim, Deus, esse é o primeiro dia, o Senhor já está falando de cativeiro. Por quê? Talvez esse ano aqui você esteja no cativeiro, mas o ano que vem, Deus vai fazer com que esse lugar seja exaltado. Vai ter libertação para a tua vida, vai ter transformação, o Espírito Santo vai modificar a tua história e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então acredite, porque Deus ele vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Eu vou ler aqui alguns pedidos de oração, tá bom? Que eu já tenho aqui colocado aqui no meu computador, das pessoas que pediram, e a minha esposa ela já fez aqui as anotações. Depois eu vou lendo aqui os pedidos de vocês, mas vão colocando aí os pedidos de oração. A Mayara colocou, ouço cadeias quebrando, eita glória, aleluia, ouço cadeias quebrando. Pedidos de oração, Célula Videira, Priscila, que o ano de 2024 seja repleto das bênçãos, de que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Peço que a graça de Deus alcance meus familiares, que meu casamento se realize. Vai realizar. Que meu neto ou neta nasça com saúde e que na gestação da Isa ocorra tudo bem. Vai ocorrer, Deus vai te dar vitória. A Érica peço ao Senhor Jesus que meu filho Davi volte para minha casa para crescer ao lado do irmão Samuel, que ele comece a falar e seja curado do autismo, que o Alberto, Regina e a juíza Mônica sejam tocados pelo Espírito Santo, que eu ganhe na justiça a guarda dos meus filhos. Eu creio que 2024 seja um ano de vitória, de paz, saúde, alegria. Amém. Eu quero te contar um caso aqui. Eu atendi uma pessoa em Brasília, no Silk passado de Brasília, não é? Uma mulher que ela havia sido feita para feitiçaria, seria mãe de santo. Ela teve um filho, uma filha, na verdade, 5 anos de idade a criança. A criança teve autismo severo, 5 anos sem falar nada, exatamente nada. A mãe nunca havia ouvido a voz da criança falando alguma coisa. E no momento em que eu fazia o processo de libertação dela, ali em Brasília, a mãe foi liberta e a filha começou a cantar em casa. Meu irmão, faz ideia do que é isso? A mãe mandou testemunho dizendo que está muito feliz. Eu atendi o pai dela também, não é? O marido da pastora, e foi maravilhoso. Então assim, eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está libertando, Deus está curando, meu irmão, Deus está curando. Então coloca o teu pedido aí, não existe impossível ao Senhor. Pedido da Viviana, prosperidade para a nossa empresa, dela e a empresa do esposo, do Marcos. Eles vendem plano de saúde, pela compra da casa própria, conversão da mãe e irmã, vai converter em nome de Jesus, Atos 16:31. E como a Pri falou, que Deus guarde e livre de todo mal, e que a graça de Deus alcance todos os nossos familiares, cuidar da Vitória, o último ano de escola dela, conseguir o primeiro emprego dela e fazer a faculdade.
Pastora Cris, minha esposa linda, te amo. Ela tem o pedido dela também de oração, compra do terreno da igreja, construção da igreja, multiplicação das nossas células, rede kids, rede adolescente, rede de jovens, rede de casais, rede de homens, rede de mulheres, finanças da PIB, a compra do apartamento da pastora. Meu irmão, ajudem a gente aí para a gente poder comprar o nosso apartamento também, em nome de Jesus, viu? Vai ser uma bênção. Célula Emanuel, Maiara, conversão da mãe dela, Rose, promoção no trabalho, vai ser gerente, ela quer um esposo. Eita glória, vamos orar aí pela Maiara para ela casar, hein, meu irmão? A Letícia pede que Deus a visite com saúde. Eu creio que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vida dela. Agora eu vou começar a ler aqui, ó. Dona Helene Cristina, minha sogra, pede oração pelos familiares. O pastor Leandro pede para a obra que está nascendo lá em Itajaí, a Arque. Vamos ver quem mais. Por mim, Márcia Costa, por minha família, por Benjamin, que ele cresça com saúde. Vai crescer, pastora Márcia. Benjamin nasceu num novo tempo, nasceu numa nova época, não é? Onde o Espírito Santo vai fazer algo maravilhoso na vida de vocês. Aí ele vai ser a transformação. No nome de Jesus. Vamos ver aqui mais pedido de oração. A Débora pede oração pela vida financeira e profissional. Ela é de Osasco. Márcia Costa de Paudalho, Osasco. Sabia que o quarto que eu tô aqui tem uma ala chamada Paudalho? Eu lembrei de vocês aí, da Márcia e do Robério, né? Em nome de Jesus. Pastores lá de Xinguá, Patrícia, Deus abençoe. Xinguara, Pará, que bênção, glória a Deus. Vamos ver aqui mais pedidos de oração, que nós vamos orar já. Vamos ver quem mais. Pedido de oração. Laura pede oração para ela, para os filhos Luísa, Laura e Pedro Paulo. Amém. Vamos orar pelo marido Hélio. Quem mais? Oração pelo ministério lá de Xinguara. Quem mais? Vamos ver mais oração. Cíntia pela libertação do mundo das drogas, do irmão e do luto. Amém. Vamos orar. Oração pelos jovens da igreja, Selma. Amém. Vamos orar. Quem mais? Crescimento da igreja? Lapidados por Cristo. Amém. Vamos ver quem mais. Olha aí, o Arthur está orando e pediu para orar para ganhar um PlayStation. Amém, Arthur. Vou profetizar na tua vida, meu irmão. Você vai ganhar. A Denise, eu quero ir para o Silk o ano que vem, que Deus me deu condição. Vai te dar condição, Denise. Eu creio, minha irmã. O Djalma, pelas finanças, processo na justiça em fase de cálculos. Meu irmão, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Prestei a prova da ordem, agora tirei uma fina, hein, meu irmão? Na próxima eu vou passar. Conversão, a Regiane Cristina, conversão do filho. E para Deus preparar um casamento, saúde e profissional, vai preparar o casamento. Silk 100 vai ser lá em Joinville, Santa Catarina. Peço oração, Alberto, peço oração por minha família, vida espiritual, por minha saúde, minha empresa, saúde para minha esposa Andréa, saúde da minha mãe Anelita. Mais alguém, amor? Então, amém. Então, nós vamos orar. Washington, conversão dos meus familiares, e que em 2024 a aprovação na OAB vai vir, meu irmão. Aleluia, eita glória, eu tô animado. Faz parte do meu projeto. Eu creio assim que Deus vai abençoar, meu irmão. Eu tenho milagre para contar, gente. Deus tem feito coisas grandiosíssimas, viu? No nome de Jesus. Então nós vamos orar agora. Eu quero convidar você, amanhã, 23 horas, nós vamos estar no segundo dia. Esse primeiro dia, então, ele já vai servir para você como uma fortaleza para o mês de janeiro. Amém? Como é que vai ser o mês de janeiro? Nós vamos vencer, romper os cativeiros. Ou ainda que eu esteja vivendo no cativeiro, eu vou viver um cativeiro segundo Deus. Pastor, Deus faz a pessoa viver no cativeiro? Faz. E faz viver bem. Se você não se contaminar com os manjares do rei. Lembra o que eu te disse no começo. Nem tudo o que reluz é ouro. Não é porque você está vivendo um momento de dificuldade, de cativeiro e aparece alguma facilidade que Deus está nesse negócio. Peça discernimento para que Deus possa manifestar a glória e o poder dele na tua vida e o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Vamos orar. Esse aí eu já li já. Então vamos lá. A pastora estava me falando aqui do pedido de oração do Alberto, mas eu já havia lido já.
Então nós vamos orar agora, eu vou orar com você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, não é? E que você repita uma oração comigo, porque eu vou concordar com a tua oração e depois dessa oração eu vou estar fazendo a oração com todos. Amém? Então coloca a mão no teu coração, feche seus olhos, curve a sua cabeça e repita comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que esse ano de 2023, ele pode ter sido um ano difícil. Um ano onde eu fui submetido a alguns cativeiros, a algumas prisões espirituais, outras prisões emocionais, mas eu creio que o Senhor é o Deus que pode transformar a minha vida tanto em uma área quanto em outra. E eu quero pedir algo ao Senhor: visita o meu ser. Eu te dou liberdade para que o Senhor modifique tudo o que existe dentro de mim, para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu peço a tua bênção, eu permito que apenas o teu Espírito Santo domine a minha mente, o meu coração, o meu espírito esteja conectado com o Senhor e que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. E eu vou concordar com a tua oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com essa oração feita com os meus irmãos e cada um deles colocou um pedido diante do teu altar. Nós falamos a respeito de cativeiros e nós falamos aqui, Senhor, que o cativeiro ele não determina o fim, mas o cativeiro pode ser o princípio de uma nova vida, de uma transformação. O cativeiro não determina o fim, Deus, mas ele determina o caráter. Então, que no cativeiro que nós estivemos vivendo, no processo que nós estivemos vivendo, o nosso caráter possa manifestar Cristo em nós e que o teu nome venha a ser glorificado. Eu coloco diante do teu altar a cada um dos pedidos de oração que eu li aqui, a cada uma das pessoas que pediram por casamento, pela conversão, pela transformação, pela unidade da família, que pediram, Senhor, para o Senhor transformar as suas vidas. Eu peço que o Senhor os abençoe. Eu tenho certeza, grande Deus, que o Senhor é o único que pode transformar a nossa vida. E é por isso que eu me achego diante do teu altar, ousada e confiadamente, porque eu sei que o Senhor pode mudar. Nós não queremos, Senhor, pedir ao Senhor algo que não seja possível, porque nós sabemos que todas as coisas são possíveis a Ti. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, fala isso, Senhor, que para o Senhor não existe impossível. Então age em nós, cada um dos meus irmãos, Senhor, que pediram aqui ministerialmente, tantos pedidos, ó Pai, pessoas, pastores que pediram a respeito das suas igrejas, das suas ovelhas, da conversão das suas famílias. Rogério pedindo, Senhor, que ele quer aumentar o valor do dízimo dele. Abençoa ele, abençoa tudo que existe neles, ó Pai, tudo que existe na família deles, ó Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, que tudo o que foi colocado diante do teu altar tenha o sim, o amém. A tua palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Senhor, que as promessas, todas quantas promessas existem no Senhor, tem nele sim, e por intermédio dele o amém. E é através disso que nós chegamos diante do teu altar. Nós profetizamos. Eu profetizo na vida do meu irmão, Senhor, que esse cativeiro não vai determinar a derrota dele, mas vai fazer com que ele cresça no Senhor. As pessoas que estão olhando para ele nesse cativeiro e pensando que é o fim, pensando que é morte, vai ter vida nesse lugar, vai ter vida nesse vale, e o teu nome vai ser glorificado, Deus. Então dá um sinal. Senhor, eu quero pedir um sinal poderoso para o Senhor. As pessoas que estão desempregadas nessa live, elas ainda, Senhor, antes de encerrar esses 12 dias, o Senhor vai abrir uma porta poderosa para ela. Dá um sinal de que esses 12 dias, Senhor, serão transformadores na vida dessas pessoas e o teu nome venha a ser glorificado. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, eu desligo a vida deles de todo o império das trevas e conecto a vida deles ao reino da luz, mas diante do posicionamento deles, ó Pai, que vai fazer com que eles consigam alcançar em Ti a transformação. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fortalecê-los e que a decisão deles esteja no Senhor. Que a decisão do coração deles esteja em servir ao Senhor todos os dias da sua vida, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Eu quero pedir uma coisa para você. Você
que tá vendo aí a minha esposa, Cris Gregório, né? Ela tá colocando, anotando os pedidos, falando aqui comigo aqui, que não segue ela aí, clica aí, dá uma moral aí pra gente aí, segue ela também aí. Cris é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem uma palavra boa, não é, meu irmão? Eu creio assim que Deus tem despertado ela de uma forma muito maravilhosa para trazer uma palavra ao coração de mulheres, né, meu irmão? A trazer fortalecimento. Então eu creio assim que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Então, em nome de Jesus, que você seja abençoado, que em nome de Jesus você seja tocado pelo Espírito e que o nome do Senhor venha ser engrandecido. Um beijo no seu coração e até amanhã às 11 horas da noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. E eu tô animado! Eita glória!